Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje é mais uma aula de matemática. Vamos tratar dos números racionais. Vamos fazer uma introdução, tá? Então, no capítulo 1, você já estudou os números inteiros e viu, por exemplo, que no painel de um elevador, o zero indica um andar térreo. O menos 1 indica o primeiro andar abaixo do térreo. E o mais 2 indica o segundo andar acima do térreo. Então, se for observar aqui, ó, na figura, nós temos aqui o zero é o térreo, o menos 1 é um andar abaixo do térreo e o mais 2 é o segundo andar acima do térreo. No capítulo 2, retomamos as ideias das frações, estudando as frações positivas. Agora você vai ver que muitas situações também podem envolver números positivos e números negativos, escritos na forma fracionária, na forma mista ou na forma decimal, especialmente as situações que envolvem medidas. Vejamos alguns exemplos, tá? A movimentação de uma conta corrente. Gente, esse conteúdo está na página 78 do livro de vocês, tá? Então, movimentação de uma conta corrente. Nós vimos aqui ó, que dia 7/11 houve um depósito de R$ 50. Lembrando que depósito é um saldo positivo, então tem que expressar o sinal positivo. Depois houve uma retirada de R$ 40, então continuou o saldo de mais R$ 38,30. Depois houve uma retirada de R$ 90, então o saldo ficou negativo, né? Isso de menos R$ 51,70. Depois houve mais uma retirada de R$ 20, então o saldo continuou negativo, agora com menos R$ 71,70. Depois foi depositado R$ 80, o saldo tornou-se positivo de R$ 8,30. Então, nós temos aqui que no dia 16/11 o saldo ficou negativo de R$ 51,70, né? E no final do mês o saldo ficou positivo devido ao depósito de R$ 80, então ficou R$ 8,30. Então, lembrando, depósito expressamos com o valor positivo, que é crédito, e retirada expressamos com valor negativo, que é débito. Do outro lado, nós temos a medida de temperatura de uma cidade, né? A medida de temperatura corresponde no ponto A, que esse ponto A aqui no termômetro corresponde a quem? Menos 3, né? Menos 3 graus Celsius abaixo de zero, ou seja, uma temperatura muito fria. Por isso que é expresso como uma temperatura negativa. As temperaturas quentes são representadas com números positivos. Já no ponto B, corresponde quem? Mais um meio, não é isso? Então, essa aqui é escrita de uma forma mista que nós vamos explorar posteriormente. Mais um meio que representa uma temperatura quente de 1,5 graus Celsius. No ponto C, menos meio, ou seja, outra temperatura fria, que corresponde a menos 0,5 graus Celsius, não é isso? Então, aqui, ó, estão aqui baseadas nas medidas desse termômetro. Os números como 0, menos 1, menos 2, 16, 11, menos 51,70, mais 8,30, menos 3, mais 1,5, mais 1,5, menos meio, são exemplo de números racionais. Observe que os números inteiros também são números racionais, os números inteiros. O que significa que vamos fazer uma ampliação desse estudo do capítulo 1. Por quê? Porque no capítulo 1 nós ainda estávamos em aula presencial e nós no capítulo 1 abordamos os números inteiros, que são os conjuntos dos números positivos e negativos. Os números naturais, os números inteiros e os demais e os decimais exatos podem ser escritos na forma de fração. Vamos ver uns exemplos. Por que eles podem ser escritos na forma de fração? Os números naturais são todos números positivos. Os números inteiros são todos números positivos e negativos. Os números decimais aqui, ó, são todos números acompanhados com vírgula. É decimal exato, por quê? Porque é finito, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui. 0 é a mesma coisa de 0 dividido por 1. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Menos 2 é a mesma coisa de menos 2 dividido por 1. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Eu posso expressar dessa forma, com o sinal em cima, ou com o sinal entre um número e outro, tá? Aqui acompanhando a barra da fração, tá? Isso aqui é duas formas de representar uma fração. Quando essa fração ela vem acompanhada de número negativo. 16 é a mesma coisa de 16 dividido para 1. Mais 8,30, esse número aqui é um número decimal exato, porém, com relação ao número de casas aqui, ó, tem duas casas, então o número é 8,30 centésimos. É a mesma coisa de eu pegar esse número aqui e tornar ele inteiro, 830 dividido por 100. Se eu cortar esse zero com esse zero aqui, significa que esse número ele representa a fração também 83/10.
Os decimais periódicos também podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, 0,5 e esse tracinho. O que significa esse tracinho, professor? Primeiramente, vamos para a denominação. Esse 0,5 é a mesma coisa de 5 dividido para 9, que eu posso expressar dessa forma, com o símbolo de divisão, ou na forma fracionária, 5 sobre 9. Esse tracinho aqui em cima significa que depois do 5 os números se repetem. Então, é um número decimal, periódico e exato, tá? Ele tem essa classificação. Ele é um número decimal periódico, né? Periódico. Por quê? Porque depois do 5 aqui, eles se repetem. O menos 41 sobre 99, eu tiro o sinal aqui, coloco fora, faço a divisão deles dois aqui com o símbolo de divisão, e dividindo ele dá menos 0,4141. Olha aqui como é que eu escrevo. Para mim não repetir a quantidade de 41 que se repete depois da vírgula, eu coloco um traço aqui no 4. Esse traço aqui significa o quê? Que esses números aqui, a partir daqui, todos é 41, 41, 41, tá? Agora vamos lá, a definição. Qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, com numerador e denominador inteiros, e denominador diferente de zero é chamado de número racional. Vamos analisar de novo, gente, esse conceito que é muito importante. Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, com numerador e denominador inteiros, ou seja, positivo ou negativos, e de preferência e fundamentado. Tem que ser esse denominador, esse número que fica aqui abaixo, que é o denominador, ele não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, gente, tá? Então, quando tem toda essa característica é chamada de número racional. Repetindo, qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, com numerador e denominador inteiros, ou seja, positivo e negativo, e denominador diferente de zero é chamado de número racional. Assim, são os números racionais. Quem são os números racionais? São os números naturais, pela definição, vai dizendo, são os números naturais, os números inteiros, os números decimais exatos e os decimais periódicos, ou seja, as dízimas periódicas. Vamos dar exemplo disso aqui. Os números racionais são os números naturais, ou seja, todo número positivo, 4. Os números inteiros, todo número positivo e negativo, ou seja, mais 4 e menos 4. Os números decimais exatos, 0,4. Os números decimais com dízimas periódicas, 0,444444, se repetindo, dízima periódica se repete depois da vírgula. Então, esses números são considerados números racionais. As dízimas não periódicas, ou seja, dos números que não se repetem depois da vírgula, não são considerados números racionais. Ou seja, se eu tiver um número que é 0,12, 14, 15, 16, ou seja, não há uma repetição depois da vírgula, não pode ser considerado números racionais. Você já viu que todo número natural é também um número inteiro, ou seja, todo número positivo também é um número inteiro, porque o número inteiro são números positivos e negativos. Como todo número inteiro também é um número racional, não é isso? Então, podemos desenhar esse diagrama. Olha o que diz o diagrama. Aqui, nesse diagrama aqui, nessa parte interna, tem todos os números positivos, né? Nessa parte aqui, ó, saindo da parte interna, essa região aqui, tem todos os números positivos e negativos. Ok, essa região aqui tem só os números negativos, mas essa região aqui está contida. Então, tem todos os números negativos aqui e os números positivos aqui. Ou ao contrário, aqui tem todos os números positivos e negativos. Esse conjunto dos números naturais, ele também faz parte do conjunto dos números inteiros. Já o conjunto dos números racionais, está todos os números naturais e os números inteiros, ou seja, todos os números positivos e os números negativos. Só porque agora também tem os números escritos na forma de fração e tem os números decimais exatos e os números, decimais periódicos. Vamos ver o exemplo? Menos 0,5 é um número inteiro e é um decimal exato. Menos 1 sobre 9 é um número inteiro e é um número decimal exato. 1 sobre 2 é um número fracionário. 4 sobre 3 é um número fracionário. Menos 2 sobre 5, um número fracionário. 0,5 e o tracinho se repetir, que significa que esse 5 está se repetindo. É uma dízima periódica, ou seja, é um número decimal periódico. 1,25 é um número decimal. 1/3, aqui é um número misto, né? Que também é um número fracionário. Então, todos esses números aqui são números racionais, tá? Então, essa aula é uma aula da introdução dos números racionais, da página 78 do livro de vocês.
E nossa atividade é a página 79 do livro. Todas as atividades do página 79 é a nossa atividade, onde será entregue até a próxima segunda-feira, né? Até a próxima segunda-feira, que eu acredito que vocês tenham tempo suficiente, até a próxima segunda-feira, vocês estarem realizando essa atividade e postando no meu PV, tá? Então, aguardo as respostas. Vamos ter um compromisso agora, mais um compromisso. Alguns já têm um compromisso muito bacana com as minhas atividades, mas espero que agora todos tenham compromisso para que a gente tenha uma aprendizagem de forma significativa para todos, e não só para a minoria, tá? Entendemos que nós estamos nesse momento remoto, é a única forma de nós oferecer a educação para vocês, mas nós precisamos que essa forma tenha parceria tanto entre vocês como eu, como a escola, né? Então nós estamos em mãos dadas para vencermos todos esses obstáculos. De já, eu deixo aqui meu abraço e aguardo a devolutiva das atividades, repetindo da página 79 do livro de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.